Direto da redação. Ontem nós exibimos aqui neste programa a atuação de bandidos no Rio de Janeiro que sequestraram um ônibus, interceptaram vias públicas com o objetivo de inibir uma atuação do BOP, do Batalhão de Ações Especiais do Rio de Janeiro, de Operações Especiais do Rio de Janeiro, em uma comunidade carioca. E foram 9 ônibus sequestrados, foram atravessados, os bandidos mandaram que os passageiros descessem do ônibus, e você confere aí as imagens. Eles atravessaram os veículos na pista e daí provocaram um engarrafamento danado no trânsito, foi uma correria. Mas essa cena que se tornou corriqueira no Rio de Janeiro não é apenas de sequestro de ônibus para usar como barricadas, ser improvisados como barricadas em vias públicas. A atuação de bandidos no Rio de Janeiro em reação à atuação de polícia em comunidade se dá também com incêndios a ônibus. Isso tem causado um prejuízo enorme às empresas, ao setor de transporte coletivo, tem atemorizado profissionais que atuam nesse setor, motoristas, cobradores. Esses profissionais começam a sair fora, a não continuar nas empresas, não quer, porque se tornou uma profissão de risco. Você dirigir ônibus em comunidade do Rio de Janeiro, imagina. Olha essa imagem aí, esse ônibus aí queimando. Essa história toda, ela já contabiliza para as empresas prejuízos na ordem de 75 milhões de reais. Esses ataques aos ônibus. E você vai conferir o detalhamento dessas informações agora na reportagem que vem a seguir com a Fabiana Sampaio. Os prejuízos com os ataques a ônibus na capital fluminense chegaram a cerca de 75 milhões de reais nos últimos 12 meses. Segundo o Rio Ônibus, sindicato das empresas de ônibus da cidade, que reúne 29 operadoras de transporte rodoviário de passageiros do município, com esse valor seria possível comprar 100 veículos novos que poderiam ser incorporados às frotas. Nesta quinta-feira, 4 ônibus foram sequestrados por bandidos para obstrução de vias e barricadas contra operações da Polícia Militar. 2 na região da comunidade da Muzema, na Zona Oeste, e outros 2 na comunidade de Costa Barros, na Zona Norte da cidade. Na quarta, 9 ônibus que circulavam também na região da Muzema foram sequestrados e usados como barricadas por criminosos. A violência contra veículos do transporte público, segundo o Rio Ônibus, é recorrente. Em 12 meses, 136 veículos foram alvo desse tipo de ação, situação que impacta também diretamente a vida de motoristas, passageiros e pessoas que precisam passar pelas vias interditadas. O porta-voz do Sindicato das Empresas de Ônibus, Paulo Valente, afirma que os prejuízos aos ônibus incendiados ou vandalizados acabam chegando também ao bolso do usuário do serviço com o aumento na tarifa. Esse prejuízo, infelizmente, afeta as empresas no primeiro momento, mas afeta todos os clientes, todos os usuários num segundo momento. Só que o maior prejuízo não é só o do ônibus incendiado, é o prejuízo causado para a mobilidade urbana da cidade, causada para a economia da cidade, porque a nossa economia funciona movida a ônibus. Uma boa parcela da nossa população utiliza o ônibus para os seus deslocamentos, para as suas atividades. Então, acaba impactando as empresas, impactando toda a população, a economia, a imagem do Estado. Paulo Valente também relata que tem ficado mais difícil contratar profissionais para algumas linhas e alguns motoristas que estão trabalhando nesses locais têm adoecido. Muitos deles pedem para ser retirados daquelas linhas e transferidos para outras linhas em que a violência é menor ou não ocorre, e alguns chegam realmente por um problema de estresse, começam a apresentar problemas aí psicológicos e acabam até sendo afastados. É uma minoria, mas isso efetivamente acontece. Apesar das empresas oferecerem todo tipo de suporte psicológico, de atendimento, de cuidado com os motoristas, infelizmente temos esse problema. Dados do Sindicato dos Rodoviários do Rio de Janeiro apontam que de 2022 a 2024, entre 200 e 250 motoristas abandonaram a profissão após situações de crimes e agressões nos transportes coletivos. No último ano, foram cerca de 140 desligamentos. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.